Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Dessa vez a gente vem com um último conteúdo, é, nesse caso falando especificamente sobre as redes sociais. Esse conteúdo era para ter sido liberado no último sábado, se eu não me engano. Entretanto, a gente teve algumas. Desculpa, acho que foi no último domingo. Esse conteúdo era para ter ido ao ar. Entretanto, a gente teve aí algumas complicações, tivemos um certo desentendimento no grupo, né? Que já foi esclarecido. A gente conversou, eu conversei em particular com cada um de vocês, e imagino que já tenha ficado todos os pontos nos is, né? E agradeço mais uma vez pela compreensão de todos. Espero que realmente vocês tenham compreendido também da nossa parte o motivo pelos quais estamos trabalhando dessa forma. Eu acho que eu consegui ser um pouco mais clara com cada um de vocês, explicando qual o modelo de trabalho, explicando como a gente adotou, né? Qual a diferença do serviço que a gente trouxe para essa nova turma de clientes Flash, que antes era um serviço um pouco mais impessoal e que a gente de alguma forma trouxe agora para esse modelo que permite que vocês tenham um pouco mais de contato com a gente, que a gente consiga conversar, que a gente consiga esclarecer e que a gente consiga principalmente dividir em tópicos, né, os conteúdos que a gente precisa, é, que a gente gostaria, na verdade, de trazer, de introduzir para vocês, de avaliar o conteúdo de vocês de uma forma um pouco mais tranquila, mais pausada e não simplesmente despejar um monte de conteúdo em cima de vocês e falar se vira, né? Nossa ideia nunca foi essa, então eu realmente espero que todos tenham compreendido a situação e que a gente consiga aí finalizar já nessa nossa última, agora que nós estamos entrando nessa nossa última semana, né, de avaliação, de mentoria, que seja algo realmente positivo para todos, tá? Bom, então finalizando esse terceiro e último conteúdo, para fechar, né, esse terceiro ciclo, digamos assim, de conteúdos de feedback. Eu vim trazendo, portanto, um pouco da nossa avaliação sobre as redes sociais do Senhor Porcão, tá? Do João Poiares. No final eu vou trazer até um bônus, um extra, de algo que eu queria também compartilhar com vocês, que foi algo que eu também conversei com o próprio João, né? E que eu acho que é válido a gente conversar aqui também, porque, como eu já havia comentado com todos, o motivo pelo qual às vezes a gente não soluciona todas as dúvidas em particular é justamente para que as dúvidas sejam sanadas dentro do grupo da mentoria, né? Para que, caso a sua dúvida seja também a do colega, a gente consiga solucionar todas de uma vez, né? E que assim seja justo, porque todos têm direitos iguais nesse caso, né? Então, só falando agora um pouquinho sobre as redes sociais do Senhor Porcão, ele nesse momento utiliza principalmente Instagram e Twitter como redes sociais. Já havíamos dado uma certa pincelada em alguns conteúdos anteriores nas redes sociais dele e já havia até inclusive falado um pouquinho sobre isso com ele em particular, né, no próprio WhatsApp, no grupo também quando foi perguntado, e enfim. Então, assim, nós verificamos que agora o João, inclusive, já passou a utilizar um pouco mais o Twitter, a rede social, que a gente fala que é basicamente uma rede social onde vocês podem se expressar, podem colocar pontos de opinião, que vocês podem abrir discussões. Lógico que com uma certa cautela, né, sem gerar tanta polêmica. Lembrem-se sempre que tudo que vocês fazem na internet vai criando rastros, né? Vai fazendo com que as pessoas entendam mais sobre você, saibam mais sobre quem você é. E, obviamente, esses rastros eles também são deixados para possíveis marcas,
possíveis patrocinadores, possíveis empresas que queiram agora ou futuramente serem parceiras, serem empresas que querem apostar no trabalho de vocês, e por isso esse é um conselho que eu dou sempre para todos os nossos streamers, tá? Vocês precisam ser exemplo, vocês precisam fazer com que a imagem de vocês, a reputação de vocês, a credibilidade de vocês seja algo intocável, que as pessoas elas consigam realmente verem vocês como influenciadores, como produtores de conteúdo, um exemplo, né? E para isso a gente precisa ter alguma cautela quando alguma pauta pode ser polêmica, quando alguma opinião pode ser polêmica, enfim. Mas as redes sociais estão aí para isso, né? E principalmente o Twitter, que é uma rede social onde existe muito, né, essa discussão sobre assuntos fresh, que a gente chama, né? Assuntos mais frescos do momento, assuntos que estão em alta, que estão sendo discutidos naquele instante, e que vocês têm a possibilidade também de utilizar isso a favor de vocês, tá? Então, lógico que tanto o Twitter quanto o Instagram, eles têm aqui, por exemplo, uma aba falando assuntos do momento, né? Onde você pode ver o que está sendo discutido no momento. Vocês podem sim explorar isso. Em alguns momentos é lógico que algumas hashtags, algumas trends, algumas palavras que estão em alta talvez não vão fazer muito sentido para você, talvez não vão fazer muito sentido para o conteúdo que você quer gerar, mas podem surgir também palavras e trends que podem ser usadas a seu favor, né? Que você pode surfar nessa onda aí das trends, ok? Bom, então falando aqui um pouquinho sobre o Twitter do Sr. Porcão, a gente verifica que ele tem nesse momento 427 seguidores, tem aqui uma informação de que da onde ele mora, quantos anos tem, fala que ele é um amante de games e cultura streetwear, certo? Fala onde, na verdade aqui fala que ele é streamer na twitch.tv. Nesse caso ele nem menciona o arroba da Twitch e nem fala exatamente qual é a Twitch que ele faz, qual é o canal dele da Twitch. Então talvez aqui a gente conseguiria alterar, ajustar essa biografia para isso, né? Também colocou a informação de live quase todos os dias às 19 horas, ok, ponto positivo para ele nesse sentido. E depois embaixo ele coloca ainda o link falando aí sim da onde ele faz lives, né? Mostrando qual é o canal que ele utiliza para fazer lives lá na plataforma da Twitch. Bom, ele deixou aqui uma mensagem fixada, um tweet fixado, falando que da onde ele faz lives, né? Falando sobre o horário das lives, enfim. Acho isso bem bacana, bem interessante. É importante também, por exemplo, ele teve alguns retweets, isso é bem legal. Pessoas que possivelmente, né, querem ajudá-lo na divulgação, e isso vocês podem também utilizar a favor de vocês. A própria comunidade que vocês têm, que é frequente, que é constante na live de vocês, peçam sem medo, sem vergonha, peçam a ajuda das pessoas para te ajudarem nessa divulgação. É lógico que sem ser chato, sem ser inconveniente, né? Com alguma precaução para que seja no limite do amigável, né? Mas acho que é relevante sim quando você tem uma comunidade que também engaja quando você solicita alguma coisa, solicita uma ajuda em alguma tarefa, enfim, a gente consegue ver a força da sua comunidade por aí, tá? Bom, uma outra questão é que ele, mais uma vez, vem colocando algumas informações sobre quando ele abre live. Essa mensagem de live é aquilo que eu já havia comentado com vocês em conteúdos anteriores. Não pode ser algo muito massivo, não pode ser algo que fique ali sempre sendo repetido. As pessoas, elas geralmente, quando veem que você utiliza o Twitter só para divulgar que você tá fazendo live, ou elas
simplesmente te silenciam e aí deixam de ter acesso ao seu conteúdo, ou elas param de te seguir. Simplesmente isso. O Twitter, ele não é uma plataforma de divulgação. Tenham isso em mente. É uma plataforma de interação. É uma plataforma onde você pode expor suas opiniões, pode interagir com as pessoas que você... É como se fosse um fórum, né? Digamos assim. Eu acho que... Não sei se vocês são dessa época, mas antigamente a gente tinha os fóruns onde assuntos eram pautados e as pessoas que quisessem poderiam opinar sobre eles. Mas você também pode utilizá-lo para falar sobre o seu dia a dia, sobre como você está se sentindo. Enfim, existem uma infinidade de questões que você pode usar para explorar um pouco mais o Twitter, tá bom? Para dar RTs fofinhos como esse do cachorrinho no teclado. Bom, enfim, é basicamente isso, né? O Twitter tá, neste momento, eu realmente vi que o Sr. Porcão tá utilizando com mais frequência, isso é muito positivo. Antes ele quase não tinha realmente nenhuma interação nos tweets e agora começou a ter alguns, como vocês podem ver, isso já é um avanço, então dá pra ver que nitidamente você começa a interagir mais, as pessoas começam a te ver mais. É aquela velha história de quem não é visto não é lembrado, né? Então, apareçam nas redes sociais, interajam. Mesmo que no começo ninguém interaja com os posts, continuem. Sigam as pessoas, interajam com os posts das pessoas. Aí vocês podem virar pra mim e falar, Nath, mas eu não tenho tempo, eu nem sei usar o Twitter. A gente sempre tem que começar por algum ponto. Comecem seguindo pessoas que falam sobre conteúdos que são interessantes para vocês. Seja sobre jogos, seja sobre streams, sejam pessoas, sei lá, dos esportes, enfim, jogadores que vocês gostem, personalidades, famosos. Cara, existem realmente uma infinidade de possibilidades, de formas de você começar a construir uma comunidade dentro do Twitter, tá? Mas vocês precisam começar de alguma forma. E começar interagindo, começar falando mais no Twitter é sempre uma forma positiva de ser visto e automaticamente ser lembrado também pelas pessoas, tá bom? Aos poucos você vai aumentando o ritmo e vai aumentando também a interação. E aí vai virar uma bola de neve e você vai começando a crescer dessa forma, ok? Bom, falando agora um pouquinho aqui sobre o Instagram do João, né? O nosso querido Sr. Porcão. Mais uma vez, ainda não foi feita nenhuma alteração desde aquela última vez que a gente mencionou de uma forma até bem superficial as redes sociais do João. Mas uma primeira impressão, e já mais uma vez friso a importância disso, quando a gente abre o Instagram, em nenhum momento, se eu vir aqui procurar por Senhor Porcão, até vou colocar isso para vocês verem, olha, Senhor Porcão, seria uma forma, né? Em nenhum momento você vai encontrar o perfil do João. Você só vai encontrar o perfil do João se você colocar João Poiares. Mas talvez, se ele tivesse colocado o Senhor Porcão aqui em cima, o nome dele, quando a gente fizesse essa busca, poderia já estar aqui, né? Já facilitaria isso. Dessa forma, quem conhece o Senhor Porcão pela Twitch e quer procurar ele pelo Instagram, não vai encontrar o perfil dele, porque não vai saber que ele se chama João Poiares. Tá aí um problema enorme, um problema gigante, porque se você quer fazer crescer esse perfil, e aí, antes da gente entrar nesse mérito, eu tô falando de uma forma bem aberta, assim, bem ampla. Se você quer fazer crescer qualquer perfil no Instagram, você precisa vincular ele a também outras redes sociais, certo? Você precisa fazer com que as pessoas também te conheçam através de outras redes sociais e mais uma vez, não apostar todas as suas fichas num único lugar, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá?
Mas, por exemplo, eu tô aqui, inclusive estava interagindo aqui com o João na live dele. Como eu falei para vocês, durante essa semana, a nossa ideia é justamente interagir com vocês nas lives, assistir as lives e poder fazer uma avaliação um pouco mais de perto, né, de como tem sido o conteúdo de vocês. Mas, por exemplo, aqui no perfil do Sr. Porcão na Twitch, vocês não encontram em nenhum lugar um link para ser direcionado ao Instagram dele. Então, nem se eu quisesse, por aqui eu não saberia qual é o perfil dele no Instagram. A minha primeira ideia seria, ok, ele não tem Instagram, porque ele não divulgou, ele divulgou o Twitter, mas não divulgou o Instagram. O link fácil, tem o link do Twitter, mas não tem o link do Instagram. Então, basicamente isso me faz pensar que, ele não tem Instagram, ele não utiliza o Instagram. E na verdade, a gente até tem aqui, né, um perfil que foi criado, e aí sim eu entro nesse mérito. O João já havia me perguntado sobre isso, e o meu parecer nesse caso é sim, crie um novo perfil. Se esse perfil é um perfil pessoal do João Poiares, não faz sentido produzir conteúdo para as strings num perfil que foi basicamente construído em contatos que fazem parte do seu ciclo de amizades, familiares, etc. Porque nem sempre, mais uma vez, nem sempre o conteúdo que você vai produzir é de interesse dessas pessoas. E o público que você quer conquistar, seria muito legal, seria excelente que os seus amigos, os seus familiares também te apoiassem, também estivessem contigo nessa trajetória, nessa jornada de streamer, mas você vai conquistar um público principalmente fora desse círculo de amigos, né? De amigos, de familiares, etc. E para que você consiga conquistar esse público, você precisa, nesse caso, dentro do Instagram, começar do zero. Né, começar a conquistar a sua comunidade, que é realmente uma comunidade que está ali pelo seu conteúdo e não pelo João, porque elas não conhecem o João. Elas vão começar a conhecer o João através do conteúdo que ele produz, sendo o Sr. Porcão. Tá? Então, fica a dica em relação a isso, acho que é super importante, é algo que se qualquer outro streamer chegar e me perguntar exatamente sobre isso, eu vou dizer exatamente a mesma coisa, tá? Separem os conteúdos. O que é pessoal, o que é profissional. É lógico que há sempre a possibilidade de você compartilhar coisas de um e de outro em ambos os perfis. Com certeza, sem dúvida alguma, há sim essa possibilidade, inclusive recomendo vocês mostrarem um pouco sobre quem é você no backstage, nos bastidores, mostrar bastidores de live. Cara, tudo isso aproxima bastante você da comunidade. Só que antes das pessoas quererem conhecer os seus bastidores, elas querem conhecer você na frente das câmeras. Elas querem saber quem é você como produtor de conteúdo. E aí sim começar uma aproximação, começar de fato uma entrega de conteúdo um pouco mais intimista, que aproxime essa comunidade, e não o contrário, tá? Senão o contrário não faz muito sentido para aquilo que é o foco. O foco é produção de conteúdo. O foco é, eu quero ser um streamer, eu quero produzir conteúdo de jogos, eu quero ser uma referência dentro do cenário que eu me propus aqui a entrar. Então, para isso, primeiro construa a sua comunidade em cima disso, em cima do conteúdo que você vai gerar, e depois comece a alimentar essa comunidade com conteúdos exclusivos, conteúdos de bastidores, ok? Espero ter sido clara nesse sentido, ok? Então, na verdade, eu acho que nem vale muito a pena a gente alongar muito em relação ao conteúdo que tem aqui no perfil do João, porque é basicamente conteúdo pessoal, conteúdo mais da pessoa do João Poiares e não do Sr. Porcão. Tá ok? Bom, pessoal, em relação a isso, eu imagino que tenha ficado claro. Eu tive realmente uma conversa com... Vou deixar até a live dele aqui rolando
de fundo para vocês irem acompanhando. Eu conversei com o João sobre isso ontem, quando nós tivemos uma call, e é algo que eu realmente gostaria também de compartilhar com vocês, tá? Isso foi algo que a gente trouxe também na primeira turma, que foi a turma de julho, e que chocou um pouco eles, né? Chocou um pouco eles no sentido de eu nunca tinha parado para pensar desse jeito, mas eles entenderam perfeitamente qual era a lógica, né? Qual era o porquê de ser assim, tá? Uma das coisas que eu usei até como uma analogia para o João foi o seguinte. Você imagina que você tá numa mesa de pôquer. Eu nem entendo muito de pôquer, tá? Eu tô utilizando isso como uma analogia porque pra mim ficou um pouco mais claro. Mas imagina que você tem uma mesa de pôquer, uma mesa de cartas, de jogos, enfim, e você tem algumas opções para você apostar nessa mesa, tá? E aí você tem várias fichas junto com você e você pode distribuir essas fichas entre essas opções. Então imagina que essas fichas são o tempo de vocês, o tempo que vocês têm disponível, seja, né, porque vocês já trabalham, vocês já têm uma função, uma profissão principal e tudo mais, e que nesse momento vocês estão querendo fazer com que as streams sejam essa profissão principal, digamos, né? Basicamente, se vocês têm esse tempo livre, se vocês têm ou então até tem um tempo limitado, imaginem que essa quantidade de fichas que vocês têm com vocês é esse tempo, é essa disposição, sabe? Essa disposição, essas fichas, elas precisam ser apostadas de uma forma inteligente, de uma forma assertiva. Se vocês pegam essas fichas e simplesmente, ao invés de distribuir de um lado para o outro, vocês pegam elas e entregam elas totalmente na parte de stream, totalmente na parte na plataforma de streaming onde vocês fazem lives atualmente. No caso do Sr. Porcão, é a Twitch. No caso do Secoboy e do Fula, é o Facebook Game. Então imaginem que vocês estão pegando todas essas fichas e que vocês simplesmente estão apostando tudo na plataforma de streaming. Se vocês fazem isso, basicamente o que vocês estão fazendo vocês estão deixando basicamente o futuro de vocês à sorte, né? Ou seja, nenhuma plataforma de streaming, seja ela como for, a Twitch, que é a maior plataforma de streaming da atualidade, ou o Facebook Gaming, que pode ser considerado uma das maiores, né? Nenhuma delas tem poder de conseguir, de fato, entregar o conteúdo de todos os streamers iniciantes para todos os novos usuários ou os usuários que estão na plataforma todos os dias. É impossível, até operacionalmente para eles isso é impossível, tá? Então, dessa forma, eu quero que vocês entendam que não é inteligente da parte de vocês fazerem isso, acharem que, ok, eu tenho tempo livre, hoje eu tenho 10 horas, vou trabalhar aqui só meio período hoje e o resto do meu dia eu vou fazer só stream, vou fazer live pra caramba e assim eu vou crescer. Não, tirem isso da mente de vocês. Tirem isso completamente da mente de vocês. Vocês vão crescer sim como streamers, fazendo live, produzindo conteúdo de live, até extraindo conteúdo de dentro das lives também para as redes sociais. Tudo isso é excelente, mas não peguem as fichas de vocês e entreguem simplesmente na mão de plataforma de streaming, tá? Eu até cheguei a ser ousada ao ponto de falar isso para um dos nossos clientes flash do mês de julho, que é o seguinte: se você quer crescer como produtor de conteúdo, você precisa pensar e dividir o seu tempo livre da seguinte forma: 80% produção de conteúdo e 20% stream, tá? Produção de conteúdo que eu digo é produzir conteúdo para as redes sociais, produzir conteúdo viral
para o Reels, para TikTok, produzir conteúdo para o YouTube, fazer com que as pessoas realmente se interessem pelo conteúdo de vocês. E aí, quando eu falo produzir conteúdo, não é simplesmente falar, tem uma trend aqui e eu quero fazer. É estudar, é realmente entender quem é o seu público, quem são os seus concorrentes de audiência. Nesse caso, eu tô dando o caminho das pedras para vocês, porque vocês são clientes flash. Quem sabe mais para frente vocês sejam clientes realmente que façam parte do Maluma Team, e esse estudo é feito por nós, pela própria assessoria, tá? Nós aqui fazemos essa análise, verificamos quem é de fato quem é o seu público, o que eles gostam de consumir, qual que é o horário que eles estão mais ativos na plataforma, qual é o tipo de conteúdo que eles não gostam, que eles realmente não adianta, porque eles não vão não vão assistir o seu conteúdo mais do que, sei lá, um fulano que também produz o mesmo conteúdo no mesmo horário, entende? Então todas essas análises, elas são feitas aqui dentro da assessoria, e a gente passa como se fosse um relatório disso, né, para os nossos streamers, e ali a gente consegue direcioná-los. Mas eu tô dando basicamente aqui o direcionamento para vocês de como fazer isso, né? Vocês conseguem, eu tenho certeza que vocês conseguem dedicar esse tempo livre que vocês têm justamente para isso, para entender em que mercado vocês estão inseridos, de que forma vocês conseguem melhorar a qualidade do conteúdo que vocês estão produzindo, e otimizar o tempo de vocês. Acho que isso é extremamente importante. Deixar de focar apenas nas streams e começar de fato a focar na produção de conteúdo. Aí sim vocês vão começar a ver muita diferença, tá? Quando eu ouço, uma das coisas que eu acho engraçado quando eu ouço qualquer streamer iniciante falar assim, hoje a gente não pode fazer uma call porque eu tenho que fazer live. Cara, isso realmente me deixa assim, tipo, você tá fazendo do jeito errado. Você tá esquecendo completamente do objetivo principal, né? Porque assim, ok, é ótimo, e isso é uma das coisas que eu gosto de frisar com vocês. É excelente vocês terem um compromisso com o público de vocês, no sentido de, ok, eu marquei um horário X, em todos os dias a minha live acontece, por exemplo, às 8 horas da noite. Então, se eu não fizer live às 8 horas da noite, vai ter uma galera que vai ficar lá me esperando. Até aí tudo bem, eu realmente compreendo isso, porque é algo que eu recomendo que vocês façam. Mas foquem que vocês precisam mentalizar que isso é algo que vocês podem ajustar, é algo que vocês conseguem, por exemplo, avisar numa rede social, avisar nas lives. Por isso a importância também de vocês lembrarem as pessoas sobre as redes sociais de vocês, né, dentro das lives e tudo mais. Mas isso só me faz ver que quando você fala, ou quando você dá alguma desculpa para alguém falando assim, eu não posso porque eu vou fazer live, eu vou abrir live nesse horário. E se for algo que realmente vai te ajudar com as lives, ou vai te ajudar no futuro das streams, e você simplesmente fala, não vou porque eu tenho que fazer live, você tá fazendo isso do jeito errado, tá? Eu posso te garantir isso. Pensem em produzir conteúdo, pensem em buscar melhorias, buscar coisas que agreguem valor ao conteúdo de vocês. Isso sim é importante. Faltar em um dia de live, atrasar alguns minutos uma live ou algo assim, não vai matar ninguém, não vai fazer com que você ganhe menos followers, não vai fazer com que você ganhe menos dinheiro. Enfim, são coisas que são adaptáveis, tá? Que a gente consegue ir melhorando aí com o tempo. Bom, em relação a essa questão de divisão, otimização de tempo e foco, né? Eu imagino que tenha ficado claro, mas na live de domingo, que é a live de Tira Dúvidas, onde a gente vai ter uma conversa um pouco mais próxima, onde a gente vai conseguir esclarecer algumas dúvidas de vocês,
eu imagino que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse assunto também, tá? Eu imagino que talvez crie uma certa estranheza de início como eu falei isso para vocês, mas talvez eu consiga ser um pouco mais clara o porquê de fazer vocês pensarem nisso, o porquê de não simplesmente acharem que vou fazer 10 horas de live e do nada o meu público vai cair no meu colo e eu vou fazer sucesso. Não acreditem, não que não seja possível, né? É lógico que é sempre uma possibilidade, mas existem outras formas mais inteligentes da gente conseguir cativar uma comunidade, fazer crescer uma comunidade e principalmente otimizar o tempo de vocês na produção de conteúdo, tá bom? Bom, pessoal, da minha parte hoje é só. Mais uma vez reforço que no domingo nós vamos fazer aquela live de tirar dúvidas. Estou acompanhando o conteúdo de vocês mais de perto. Volto a dizer que essa semana nós estamos abertos a responder questões. O que vocês tiverem de questões, abram pra gente, dificuldades, coisas que vocês encontraram tentando aplicar as dicas que foram dadas aí durante as 3 primeiras semanas de conteúdo de feedback e que por algum motivo não conseguiram ou algo assim. Por favor, dividam com a gente. Eu com certeza vou estar dando uma atenção a mais para vocês aí durante essa semana, tá bom? Muito obrigada então pela atenção de vocês, uma boa noite e até a próxima.